Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, está começando o nosso Sim Notícias, trazendo para você os principais assuntos da nossa região. Vamos ver os principais destaques na edição desta terça-feira. Mais um caso lamentável de violência sexual contra menor em Linhares. Um homem foi preso após estuprar e engravidar uma menina de apenas 12 anos de idade. Tudo pronto para o desfile cívico escolar no residencial Gaivotas, em Linhares, nesta quarta-feira pela manhã. Vereadores aprovaram por unanimidade a lei que cria o feriado municipal de Corpus Christi aqui em Linhares. O ônibus do NAPS vai oferecer serviços gratuitos em saúde à população no local do desfile de 7 de setembro, nesta quarta aqui no município. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz os destaques da região norte. E um ciclista morreu numa batida contra uma moto em Cachoeiro. Samuel de Fraga traz este e outros destaques do sul do estado. Tem ainda as informações do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. Bom, a gente começa esta edição trazendo para você um giro com os destaques policiais na voz de Luana Santos. A Polícia Civil montou uma operação na tarde da última sexta-feira para prender um homem de 56 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos, em Bebedouro. O suspeito era casado com a avó da vítima. Parentes desconfiaram do comportamento dele e procuraram a polícia para denunciar o caso. A polícia agiu rápido e conseguiu prendê-lo. Agora, o homem irá responder por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra e, se condenado, pode pegar uma pena de 8 a 15 anos de prisão. Um homem de 42 anos foi conduzido pela Polícia Militar na tarde do último sábado por suspeita de estupro de vulnerável. A vítima seria uma menina de 13 anos. O caso foi registrado em um distrito de Aracruz. O suspeito teria usado conversas da vítima com a filha dele para chantagear a menor. Fotos supostamente tiradas pelo acusado já estariam à disposição da polícia. Uma pessoa que teve acesso ao celular teria enviado as fotos a uma amiga para serem usadas como prova do crime. O funcionário de um posto de combustíveis, suspeito de desviar R$88 mil do estabelecimento, foi preso pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Aracruz e do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte. Segundo a polícia, o homem tem conhecimentos de informática e burlou os recursos de segurança do sistema da empresa. As investigações apontaram que ele acessou remotamente a rede do posto e cancelou algumas vendas, subtraindo os valores correspondentes. O homem foi preso na última quinta-feira e autuado em flagrante. Obrigado, Luana, pelos destaques, pelo giro policial. Bom, ainda falando de polícia, a polícia prendeu mais um suspeito de abuso sexual infantil em Linhares. Infelizmente, um lamentável caso. A menina tem apenas 12 anos de idade e ela apresentou sinais de gravidez. A família então procurou a polícia. No mês de junho, a menor passou uma noite hospedada na casa em que o suspeito, um homem de 51 anos de idade, também estava. Ele aproveitou para estuprá-la e ameaçá-la de morte caso contasse o caso a alguém. Testes confirmaram a gravidez da menor. Depois de várias tentativas, a polícia conseguiu localizar e prender o suspeito nesta manhã de terça-feira em Rio Quartel. A menor passou por um aborto no mês passado. O suspeito de estupro foi levado para o Centro de Detenção Provisório CDP da Serra. Mais um triste caso, de violência sexual infantil. Depois de 2 anos, está de volta em Linhares o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência. Este ano é especial, 200 anos da Independência. O desfile será no residencial Gaivotas, na região 5 aqui da cidade. Mais um feriado da Independência. Desta vez, as comemorações voltam a acontecer em Linhares, com desfile cívico e apresentações de bandas marciais. As comemorações ficaram suspensas em outras oportunidades por conta da pandemia. E dessa vez, o evento contará com uma novidade, a mudança de local.
Tradicionalmente realizado no centro da cidade, desta vez o desfile acontece no Residencial Gaivotas, no bairro Linhares 5. A novidade agradou principalmente aos comerciantes. Eu creio que vai chamar a atenção, né? Olhares mais para esse lado aqui, o movimento vai melhorar, né? Porque esse mês o movimento é bem fraco, vai nos ajudar bem. Para a gente foi uma oportunidade única, né? Foi maravilhoso o desfile aqui, porque vai privilegiar o nosso comercial Gaivotas, porque a população em si, muita gente não sabe que nós estamos aqui, bastante lojas, aqui tudo que tem no centro tem situado aqui também. Não precisa a população ir até o centro para poder estar comprando, né? Aqui tem de tudo, de restaurante até todas as lojas que tem no centro, aqui também tem salão de beleza, salão de criança, aqui tem tudo. Para garantir a segurança no desfile, que conta com a presença de alunos de 20 escolas, algumas ruas foram interditadas. São elas: Raimundo Costa Pinheiro, Rua das Garças, Rua das Araras e Rua dos Tucanos, localizadas entre as avenidas Bem-te-Vi e Eugênio Gava. O evento contará com a presença de soldados do Tiro de Guerra de Linhares, com o comando do Sargento Batalha, que comentou sobre a importância da data. Afinal, esta é a comemoração de 200 anos da independência. É uma data de demonstração de patriotismo, de civismo, de reforçar os valores, né, da nossa pátria, de demonstrar orgulho de ser brasileiro. É uma oportunidade única para o atirador matriculado. Ele está envergando a farda verde-oliva, demonstrar todo o orgulho de estar prestando serviço militar. Então é uma oportunidade única e é uma data que deve ser, sim, muito comemorada pelo todo o povo brasileiro. Que bacana, né? Vai ser um grande evento, com certeza. E a Câmara de Linhares aprovou por unanimidade a lei que cria o feriado municipal de Corpus Christi aqui na cidade. Nos últimos anos, a abertura do comércio nesta data gerou muita discussão na cidade. Bom, se sancionada agora pelo prefeito, a nova data religiosa passará a constar oficialmente no calendário de feriados municipais. O auditório da Câmara de Linhares ficou cheio. Católicos se mobilizaram para impulsionar a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Wellington Vicentini, que prevê a criação do feriado municipal de Corpus Christi em Linhares. Como não é feriado nacional, nos últimos anos foi decretado ponto facultativo na cidade nos dias de Corpus Christi, deixando a abertura do comércio a critério dos lojistas. Com a criação da nova lei, a partir de agora a data passa a contar oficialmente no calendário dos feriados municipais. Coordenador pastoral da área BR-101 Norte da Diocese de Colatina, o padre Maurício Fornaciari foi quem falou em nome das paróquias e defendeu a aprovação da nova lei. Aqui mesmo eu posso dar o testemunho, quando eu cheguei aqui em 99, nós passamos 40 dias em adoração, 40 dias e 40 noites ao Santíssimo na virada do ano 2000. Então é um momento muito importante para toda a sociedade, mesmo que seja um calendário católico, mas nós temos sempre uma visão muito bonita, social, da cultura, da tradição. Por isso, é esse um pequeno relato que nós trazemos aqui para os senhores, para vocês, os senhores e senhora aqui, o vereadora, a Terezinha e a todos. Justamente viemos aqui para que isso possa ser hoje confirmado, que se torna para nós esse momento tão importante para a vida do povo e da nossa comunidade. Há muita criatividade nesse dia. O autor do projeto, o vereador Vicentini, argumentou sobre a proposta. A gente não tem um porquê a gente não aprovar um projeto de lei desse. Não tem prejuízo no centro, no comércio. Eu acho que é importante para a Igreja Católica esse dia. Eu lembro quando eu era criança, acordava de madrugada para fazer os tapetes. É uma tradição linda. Eu quero de coração pedir o voto a vocês, vereadores, que se aprovam esse projeto, que eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando a vida de vocês. A partir de agora, o projeto de lei segue para análise do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, que terá 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Aguardar então a decisão final do prefeito Bruno Marianelli. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira, feriado da Independência em toda a região. Quarta-feira com sol e variação de nuvens em todo o Espírito Santo. Linhares, temperaturas entre 16 e 26 graus. Em São Mateus, mínima de 18 e máxima de 25. Cachoeiro com mínima de 14 e a máxima é de 27. Já em Vitória, a mínima é de 18 e máxima 26 graus.
Um rápido intervalo, daqui a pouco o nosso giro de norte a sul do Espírito Santo, direto de São Mateus, Nariane Lopes, e de Cachoeiro, Samuel de Fraga traz os destaques da região. Voltamos já. Voltamos, minha gente, para o nosso giro, que acontece sempre no nosso segundo bloco. Vamos direto para São Mateus para conversar com a nossa colega, Nariane Lopes, que tem as informações do norte do estado. Olá, Nariane, bem-vinda! Olá, Cláudio, tudo bem com você? Com todos que nos acompanham mais uma edição aqui do Sim Notícias. Bom, Cláudio, infelizmente eu abro os destaques de hoje falando sobre esse assunto. Nós demos a notícia ontem sobre este caso. No entanto, a jovem de 21 anos que teve o seu corpo queimado pela própria mãe, ela não aguentou as lesões e veio a óbito na tarde desta segunda-feira. A jovem foi identificada como Beatriz Estalotti, de 21 anos. Ela teve parte do corpo queimada no último domingo e veio a óbito nesta segunda-feira. A mãe da vítima, de 46 anos, é suspeita de atear fogo na filha. Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Nova Venécia no dia do ocorrido. Ela foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificada com emprego de fogo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar em perigo comum. Após ser autuada, a mulher foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Durante o interrogatório, a suspeita confirmou que jogou álcool na jovem de 21 anos, mas que o fogo só foi causado após a filha ligar um isqueiro. Mudando agora de assunto, aumenta a procura aí de pessoas interessadas em clubes de tiros. Mas por um acaso você aí sabe como que funciona e para que serve um clube de tiro? A principal ideia de um clube de tiro é propagar a prática de tiro como um esporte. É uma espingarda turca e ela dispara cartuchos, a gente vai disparar com cartuchos 7,5 e 8,5. São vários chumbinhos, né? Ela é uma arma semiautomática, um ambiente controlado. Eu vou efetuar 5 disparos, tá? Pode ser praticado por qualquer um que esteja dentro dos devidos parâmetros perante a lei e esteja interessado na prática de maneira responsável e ética. O Exército faz toda essa parte de fiscalização. As pessoas maiores de 14 anos, com autorização judicial, autorização dos pais, já podem emitir o CR. O que é o CR? É o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, para você frequentar um clube de tiro como atirador desportivo. Vamos falar especificamente do atirador esportivo. Acima de 18 anos, você já pode tirar o CR por conta própria, né, entrar com a documentação exigida pelo Exército, tudo certinho, e ter essa documentação para frequentar o clube de tiro. E acima de 25 anos, hoje no Brasil, você já pode o quê? Tirar o CR por conta própria e efetivamente comprar a sua arma para treinamento. Então, com 25, você pode, vem no clube, você se filia no clube de tiro, você paga uma anuidade e você pode vir sempre que quiser treinar. Aí você, com base na legislação, você tem a quantidade de munição adequada que você pode comprar por ano, você pode fabricar sua munição, você pode comprar maquinário para fabricação, tudo com autorização do Exército, né? Apesar do aumento pela procura, não é tão simples abrir estabelecimentos de instrução de tiro. São inúmeras exigências. É necessária uma série de avaliações, documentações, normas de armazenamento de armas e munição. Entre as principais regras, a capacitação do profissional instrutor e a segurança tanto para quem ensina quanto para quem está aprendendo. Aqui você aprende a ter responsabilidade, a conhecer o seu equipamento, a saber quando você precisa utilizar, quando você pode utilizar. O armamento não foi feito para ser um símbolo de poder. Vai botar na cintura e você está poderoso. Não, muitas vezes pode ser até uma maldição, como alguns professores falam e eu replico. Por que maldição, Thiago? Porque se você não souber domar, não souber efetivamente utilizar da maneira correta, ela pode ser o seu próprio fim através da sua própria arma. Então aqui você vai aprender sobre os fundamentos do tiro, sobre a historicidade, sobre a base, sobre como que eu vou utilizar, como que eu vou me portar com esse armamento, porque você vai levar ele para casa. E a responsabilidade aqui no clube já é grande. Em casa é o dobro, né? Então não é igual andar de bicicleta. Andei de bicicleta 5 anos atrás, vou pegar a bicicleta hoje e vou conseguir andar. Não, com armamento de tiro é constante. Seu aprendizado, seu doutrinamento, a sua cabeça tem que ser constantemente voltada. E você tem que entender que a partir do momento que você tem uma arma, a sua vida muda.
Se você tem a posse, já muda sua responsabilidade. Se você consegue efetivamente o porte, já muda completamente. Locais que você não pode ir, sua maneira de observar, sua maneira de se portar na rua é totalmente diferente, né? Você tem que ter uma responsabilidade a mais com esse equipamento. Entre o aumento da demanda, as mulheres vêm se destacando no cenário, uma vez que há alguns anos era um esporte praticado apenas por homens. A procura sim está sendo muito grande e quando elas vêm fazer essa aula, elas procuram uma aula de armamento e tiro, talvez porque o marido já tenha, ou talvez porque ela mesma quer ter um equipamento em casa para poder se defender, porque fica sozinha, fica com as crianças. A parte de instrução é muito melhor. Elas efetuam disparos às vezes muito melhores do que os homens para aquele primeiro contato, porque elas entendem sobre o respeito do armamento, não tem a soberba de eu sei tudo, vem cá, vou atirar. Aí não acerta nem o alvo, né? A mulherada não. Ela pergunta para depois executar. Em minha primeira aula já pude ter uma ideia sobre o manuseio e afirmo que existe todo um protocolo a ser seguido. Devagar, sem abaixar a arma. Lembrando que apesar do esporte é importante manter a segurança. Por isso, é bom estar atento a todas as normas e seguir também as recomendações exigidas pelo estabelecimento e pelo profissional. Bom, esses foram os destaques de hoje. Volto com você aí no Estúdio Linhares. Cláudio. Obrigado, Nariane, pela participação. Bom feriado para você, toda a equipe aí de São Mateus. Olha, no sul do estado, um ciclista morreu ao ser atropelado por uma motocicleta. Samuel de Fraga tem as informações direto de Cachoeiro. Samuel, mais uma tragédia na região, hein? Pois é, oi, Cláudio. Olha, o acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro a Muqui. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira na BR-393, na altura do quilômetro 25. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois ocupantes da moto tiveram ferimentos graves. O ciclista morreu no local do acidente. Equipes do socorro prestaram atendimento das duas vítimas. Depois, foram levados para o hospital de Muqui e posteriormente transferidos para a Santa Casa de Cachoeiro. A dinâmica do acidente não foi informada. E teve apreensão de drogas e armas em Marataízes e Itapemirim. A apreensão aconteceu na Rua da Bacia. A polícia chegou até a residência depois de uma denúncia anônima. O local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Com a ajuda da cadela Aica, a polícia encontrou buchas de maconha, pedras de crack, balança de precisão. Não havia ninguém no local. O material apreendido foi encaminhado à delegacia de Itapemirim. Uma casa na localidade de Graúna, que funcionava como ponto de tráfico de drogas no interior de Itapemirim, foi alvo da ação da polícia. No imóvel foram encontrados um revólver calibre 32, uma submetralhadora caseira calibre 380, carregadores, pedras de crack, pinos de cocaína, maconha, LSD, radiocomunicador e dinheiro. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Um criminoso que estava na casa conseguiu fugir. O material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim. Agora, Cláudio, uma câmera de segurança registrou o momento exato em que um carro foi levado por um criminoso. O caso aconteceu no bairro Vila Rica por volta das 4h30 da madrugada. O veículo estava estacionado na calçada, bem em frente à parede de uma casa. O criminoso força a porta e não consegue abri-la totalmente. Ele então enfia o braço para tentar destravar a porta, mas sem êxito. E aí ele usa mais força até que consegue destravar a porta e abri-la. Ele começa a mexer no interior do veículo, depois ele entra e sai com o carro em ponto morto. E a Polícia Federal prendeu no final da tarde desta segunda-feira aqui em Cachoeiro um homem de 22 anos que recebia tubos de lança-perfume pelos Correios. A ação aconteceu após a área de segurança dos Correios informar à Polícia Federal que uma encomenda suspeita com indicativo de material irregular seria entregue ao destinatário. Os policiais então acompanharam o momento em que o homem recebia a encomenda e efetuaram a prisão em flagrante, após a constatação de que no interior do pacote foram encontrados 32 tubos de lança-perfume de origem desconhecida. Segundo a Polícia Federal, o homem saiu do sistema prisional há pouco mais de 2 meses, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. Questionado sobre as drogas que ele havia recebido, ele reservou seu direito de permanecer em silêncio.
Bem, Cláudio, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto com você aí no norte do estado, hein? É isso aí, Samuel. Obrigado pela participação. Bom feriado para você, toda a equipe de Cachoeira de Itapemirim. Forte abraço à turma do sul do estado. Vamos ver agora como encerrou o dia o mercado do café. O arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 1.243 a saca. O arábica 7, R$ 1.042. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 730 a saca. Minha gente, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente traz os destaques do esporte. Voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, o ônibus da saúde do Núcleo de Atenção e Promoção à Saúde de Linhares, o NAPS, vai estar com serviços gratuitos à população durante o desfile cívico escolar que acontece nesta quarta-feira pelo bicentenário da independência do Brasil. Vai ser no Residencial Gaivotas, como nós dissemos, no bairro Linhares 5. Os atendimentos serão entre 8 da manhã e meio-dia e o ônibus vai estar estacionado ali próximo ao estádio de futebol Manuel Ribas. Então é importante fazer os testes rápidos, né, das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, hepatites e muito mais. Está todo mundo convidado a participar. Vem aí Altema Félix com os destaques do esporte. Ciclismo na passarela, ou então na avenida, né? Pois é, todos os grupos de ciclismo de Linhares foram convidados pelo poder público para participar do desfile cívico nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, entre os bairros Gaivotas e Boa Vista. Os ciclistas vão pedalar à frente dos triciclos, motociclistas e dos jipeiros. Artes marciais agora e lutas. Foi definida a classificação do ranking brasileiro das categorias em que o linharense Enzo Pegoretti disputa. Ele é o primeiro colocado no estilo livre da luta olímpica sub-15, 75 quilos, e segundo colocado no estilo greco-romano. Pois é, e ainda tem 2 etapas que valem para o ranking oficial da Confederação Brasileira de Luta Livre. E o Enzo vai pegar o avião para disputar e já conquistou o apoio aí de 2 projetos públicos. Depois a gente explica mais isso, muito importante. São ótimas notícias. Bom demais! Obrigado, Altemar, pela participação. Bom feriado, até a próxima edição. E a você, nosso telespectador, continue ligado na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares e o portal sinoticias.com.br.